temido por alguns, amado por outros, mas a gente tem aqui ele hoje. E o nosso objetivo de aprendizagem relacionado ao partograma hoje vai ser caracterizar as singularidades desse partograma, identificar as distâncias possíveis através da avaliação dele e, para isso, a gente já traz um apanhado do que é o partograma. O partograma ele é um gráfico, o qual são anotadas todas a progressão desse trabalho de parto, as condições da mãe e também as condições do feto. Ele é um sistema precoce de aviso se tem alguma anormalidade na evolução da dilatação cervical ou na descida da apresentação fetal nessa pelve. Mas, para a gente estar entendendo o partograma hoje, a gente vai dar um apanhado nas considerações iniciais relacionado ao que tem ali no partograma. E, em primeiro, a gente vai ter a dinâmica uterina. O que é a dinâmica uterina? É a avaliação manual de como é que está o tônus desse fundo de útero. Durante 10 minutos, na presença ou ausência dessas contrações, e o que a gente vai estar identificando ali? O número de contrações, a intensidade dela, se está fraca, moderada ou forte, e o tempo que ela vai ficar, que vai determinar para a gente essa intensidade, e a percepção desses movimentos fetais. Ou seja, eu tenho que estar ali acompanhando durante aqueles 10 minutos. Se está em momento de contração, se passou o momento de contração, se nesse momento que passou a contração, a gente teve a percepção desses movimentos fetais. Mas também a gente vai ter relacionado a avaliação desse partograma à avaliação do canal de parto. E na avaliação desse canal de parto, no toque, a gente vai ter a avaliação da dilatação cervical e também do esvaecimento desse colo. A gente vai estar vendo a integridade da bolsa das águas, a apresentação fetal, a variedade de posição e também a altura dessa apresentação. Ou seja, eu preciso entender como é todo esse processo de descida desse RN. E por isso eu sempre vou estar fazendo a avaliação do canal de parto. Essa avaliação do canal de parto sugere-se pelo Ministério da Saúde que ela seja de 2 em 2 horas, se é uma dilatação menor que 8 centímetros, e a partir de 8 centímetros pode-se estar fazendo de 1 em 1 hora. E em relação ainda à avaliação desse canal de parto, a gente tem ali relacionado à bolsa das águas, a integridade, se ela está íntegra, se ela está rota, se teve um amniorrex, se esse rompimento foi espontâneo, se ele foi um rompimento artificial, ou seja, se teve ali uma amniotomia, mas também a gente tem a avaliação do líquido amniótico. Se essa bolsa está rota, eu preciso estar avaliando como é que está o líquido amniótico. E como é que eu faço a avaliação? Eu faço a avaliação pelo aspecto, pela cor. Se esse líquido amniótico me apresentar uma cor clara, sem grumo nenhum, ele vai estar me indicando uma prematuridade. Se ele está apresentando ali claro, com grumos, esse é, esse bebê, esse feto, é um feto a termo. Se esse líquido amniótico está amarelado, ele já me indica uma infecção prévia. E se ele apresenta tons esverdeados, ali apresentados por uma cruzinha, eu posso estar tendo indicativo de mecônio. Quanto mais cruzes, maior e mais densa é essa tonalidade de verde. E se por um acaso esse líquido amniótico me trouxer um aspecto avermelhado ou me trouxer raios de sangue, eu tenho ali um indício muito grande de sangramento ou de uma hemorragia. E quando a gente fala ali da dilatação, a gente tem em relação ao aumento do diâmetro desse colo uterino e também esse aumento até chegar aos 10 centímetros. As causas são principalmente as contrações uterinas e as consequências dela, que é a pressão da apresentação ali e aumento da pressão hidrostática com a bolsa amniótica, que vão estar fazendo aquele movimento de vai e volta, que vai possibilitar o esvaecimento e, logo depois, o aumento do diâmetro desse colo uterino.
Em relação a essa dilatação, a gente vai ter como sinais, principalmente, a dor lombar que vai irradiar para o ventre, as contrações que produzem a cervicodilatação, o esvaecimento ou apagamento desse colo e ao toque vaginal a gente vai estar percebendo o diâmetro, o aspecto, se ele está fino, médio ou grosso. E a gente precisa ter ali as individualidades, as particularidades. Nas nulíparas, a gente vai ter esse esvaecimento muito mais lento, ele vai ser progressivo, mas esse colo, ao tempo que ele vai estar ali, aumentando o diâmetro, ele também vai estar tendo esse esvaecimento. Já nas multíparas, a gente pode ter um esvaecimento, um apagamento do colo muito maior e também a gente pode ter, às vezes, a dilatação muito maior do que o esvaecimento ou eles podem estar ali acompanhados. Mas nas multíparas, tanto o esvaecimento quanto a dilatação ela vai ser bem mais rápida do que nas nulíparas. E segundo o Friedman, 1954, ele traz para a gente que a gente pode ter 3 tipos de dilatação, 3 fases da dilatação. A gente tem a fase latente, ativa e de transição. A fase latente ela está relacionada ao amolecimento do colo, o apagamento desse colo, no início dessa dilatação, e ela não vai ter ali uma modificação significativa em relação a número. Já quando a gente está na fase ativa, a gente vai ter o aumento progressivo dessa dilatação cervical, e aí é a partir de 5 centímetros eu posso estar considerando uma dilatação, uma fase ativa desse trabalho de parto. E com isso, com a dilatação acima de 5 centímetros, a gente também vai ter a descida dessa apresentação fetal, as contrações regulares, e quando a gente já tem essa fase de transição, é quando já está ali maior que 8 centímetros, com contrações intensas e a passagem da fase ativa para o expulsivo. Ou seja, esse bebê já está um bebê baixo, essas contrações elas estão intensas e a gente já está ali quase para fazer o preço possível, já esse bebê já está quase nascendo. E a gente tem a definição de trabalho de parto ativo, que são as contrações uterinas regulares, que causam ali o esvaecimento desse colo com a dilatação, e que deve ser a partir de, no mínimo, 5 centímetros de dilatação. O Ministério da Saúde, a OMS, ali orientam que esse partograma deve ser aberto na fase ativa de trabalho de parto, ou seja, a partir dos 5 centímetros de dilatação. E o partograma? Ele vai ser essa representação gráfica do parto. Eu vou estar ali acompanhando toda a evolução desse trabalho de parto e ele é uma forma da gente documentar não só o que está acontecendo, mas também as alterações que podem estar vindo a ocorrer durante esse processo. E ele também vai auxiliar a gente na tomada de condutas apropriadas e vai evitar as intervenções desnecessárias. No partograma, a gente tem a parte relacionada à dilatação, o dia. Deixa eu apresentar aqui para vocês. A gente tem relacionada à dilatação, o dia que começou esse trabalho de parto, a hora real que eu fiz essa avaliação e também a hora do registro. Essa mulher deu entrada aqui no PPP às 6 horas. Às 6 horas eu fui avaliar ela, mas eu fiquei avaliando até às 6h30. Então, aqui na minha hora real, eu vou estar colocando a hora que eu estava avaliando ela e na hora do registro às 6h30, que foi quando eu saí e fiz realmente essa avaliação. A gente também tem relação ao BCF e as contrações, além da integridade dessa bolsa, do líquido amniótico, desse aspecto, e também a relação à ocitocina se estiver fazendo. E aqui o registro de quem vai estar realizando essa avaliação. Cada quadradinho desse quer dizer 1 centímetro de dilatação, mas cada quadradinho desse também é 1 hora. Ou seja, a cada um desses é 1 hora. Então, se eu estiver fazendo uma avaliação e quiser saber se eu vou estar fazendo outra, sempre a partir da segunda hora vai ser
o próximo quadradinho. No partograma, a periodicidade dessas avaliações. O toque vaginal, ele sempre vai ser a cada 2 horas ou mais, o mínimo vai ser 2 horas. A dinâmica uterina, eu posso estar fazendo ela a cada hora e o BCF a cada 30 minutos. Lembrando que esse a cada 30 minutos é porque eu tenho que estar ali sempre avaliando a viabilidade e também a vitalidade fetal. Quando a gente já passa para a parte de dilatação e altura do feto, que é o primeiro pontozinho lá do nosso partograma, a gente tem essa dilatação, ela vai ser apresentada pelo triângulo e a altura do feto vai ser apresentada pela bolinha. Além disso, a gente também vai ter aqui nessa primeira parte a primeira linha diagonal, que ela vai ser a nossa linha de alerta, que vai iniciar na segunda hora de abertura desse partograma, aqui no finalzinho dessa segunda hora, ou seja, ela vai ser 2 quadradinhos de distância do primeiro que eu abri. E a gente vai ter a segunda linha, que é a linha de ação, que ela vai iniciar a partir de 4 horas, a partir da linha de alerta. Então, se a minha linha de alerta termina aqui, eu sempre vou contar 1, 2, 3, 4 quadradinhos para poder começar a minha linha de ação. E essa linha de ação, ela vai mostrar a necessidade de intervenção. Ela não quer dizer que necessariamente eu tenho que estar enviando essa mulher para cesárea, mas sim que naquele momento eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma conduta para fazer a melhoria daqueles dados. Na segunda parte do partograma, ele vai ser marcado apenas por um pontinho. Eu não vou estar escrevendo, eu sempre vou marcar apenas um pontinho, mais ou menos, de qual é ali o BCF que aquele RN teve naquele período. O BCF vai ser o mesmo que o feto apresentou no momento daquela verificação. E se houver espaço lá embaixo, que algumas vezes alguns partogramas padronizados têm, eu vou estar identificando também a frequência que deu, além do pontinho. Além disso, o que é que a gente ainda vai ter? A gente tem a área de contrações, que ela vai ser preenchida de acordo com a verificação da dinâmica uterina, que é daquela variação em 10 minutos. E lembra que a gente falou sobre ele ser fraco, médio ou intensa, essa dinâmica uterina, média, fraca e forte? Ela está ali relacionada ao tempo que vai durar essas contrações. Uma torre dessa é relacionada a esses 10 minutos. Então, nesses 10 minutos, eu posso estar tendo 4 contrações, 5 contrações. E em cada quadradinho desse eu vou fazer relacionado ao tipo de contração que ela teve. Se ela teve uma contração fraca ali entre 1 e 19 segundos, eu vou estar marcando nada. Eu vou deixar aqui em branco. Se foi moderada de 20 a 39 segundos, eu vou estar marcando só metade do quadrado. E quando maior ou igual que 40 segundos, eu vou estar preenchendo esse quadrado todo. Em relação à bolsa, eu sempre vou estar fazendo relacionado a quê? Eu tenho que estar identificando se essa bolsa está íntegra ou se ela está rota. Ou seja, aqui onde está a minha bolsa, eu sempre vou colocar BI para bolsa íntegra ou BR para bolsa rota. Se essa bolsa estiver rota, ou seja, se essa bolsa já estiver estourada, estiver rompido, eu tenho que fazer a avaliação do líquido amniótico. E preciso colocar LC se for um líquido claro, LCCG se for líquido claro com grumos, ou LM se for um líquido meconial. Se eu tiver ali a apresentação de cruzes, essas cruzes vão estar me identificando a densidade e a coloração desse mecônio. E aqui na área da ocitocina, a gente vai estar relacionando só se ela estiver fazendo a administração desse medicamento.
E o que é que a gente vai estar registrando? A dose que ela vai estar fazendo naquele momento, quantas unidades ela está fazendo e, se tiver espaço, a hora que iniciou essa ocitocina também. Quando a gente fala de partograma, a gente sabe que o partograma ele é para estar acompanhando ali aquelas alterações. A gente tem o parto, que seria o parto padrão, que é o parto eutóxico, que é aquele que vai ter a dilatação progressiva, e além da dilatação progressiva, a gente vai ter também a descida progressiva desse feto, dessa apresentação. A gente vai ter uma boa variedade dessa vitalidade fetal e as contrações elas vão se apresentar sempre de médias a fortes. Esse vai ser o meu padrão para um parto eutóxico. Mas quando é que eu não tenho esse parto eutóxico, o que é que eu vou estar identificando? A partir de qualquer alteração que não venha a ser esse parto padrão ali para o meu partograma, eu posso estar fazendo a identificação dessas distorces. E quais são essas distorces? A gente tem dois tipos. A gente tem elas no período do parto. A gente tem as distorces no período de dilatação, que vão ser aquelas da fase ativa prolongada, a parada secundária da dilatação e o parto precipitado. E a gente vai ter as do período do parto lá da pelve, que vai ser o período pélvico prolongado e também a parada secundária da descida. Na fase ativa prolongada, que também é chamada de distócia funcional, vai ser aquela quando a dilatação, a velocidade dessa dilatação for menor que 1 cm/hora. Por quê? Porque o padrão é que a cada hora essa mulher tem ali 1 cm de dilatação. Mas quando eu tenho essa fase ativa prolongada, eu vou estar precisando de uma velocidade de dilatação menor que 1 cm/hora. Além disso, a curva dessa dilatação vai passar ali a linha de alerta e algumas vezes ela vai chegar na linha de ação. E a causa é principalmente as contrações uterinas ineficazes. E como é que eu vou estar vendo isso no partograma? Aqui eu até tenho a, a dilatação progressiva, porém ela ultrapassa aquele intervalo de 1 hora. Sempre vai ser 1 cm a cada 2, 3 horas. E além disso, eu também tenho uma descida bem mais demorada dessa apresentação. Aqui a gente vê que já está em -1, mas ela já está com uma dilatação completa. E ele ainda não chegou mais embaixo. Ou seja, eu vou ter uma lentidão da velocidade, não só da dilatação, mas também relacionada a essa descida. E além disso, a gente ainda vai ter uma boa variabilidade fetal na fase ativa prolongada e a gente já tem aqui, ó, as condutas que também podem ser tomadas. Aqui a gente tem as contrações de média a forte, mais poucas contrações em 10 minutos. E posteriormente, a gente tem aqui o uso de ocitocina e a gente já pode estar identificando as contrações mais fortes e logo depois a bolsa rota. E quais são as intervenções que podem ser utilizadas, né, para a fase ativa prolongada? De intervenção, a gente vai ter, primeiro, a deovulação e os métodos não farmacológicos, os métodos não invasivos, para estar fazendo ali o intermédio dessa fase ativa prolongada. E, posteriormente, a ocitocina e a miotomia, se a deovulação e os métodos não invasivos resolverem. Ainda na fase de dilatação, a gente vai ter a parada secundária da dilatação, que ela tem como característica a mesma dilatação por 2 horas ou mais, mas além disso, a curva da dilatação vai passar também a linha de alerta e algumas vezes vai chegar nessa linha de ação, e na maioria das vezes ela está associada frequentemente com o sofrimento fetal agudo.
E a causa da parada secundária da dilatação é principalmente associada à desproporção cefalopélvica, a DCP, podendo ela ser absoluta, ou uma DCP relativa. Se for uma DCP absoluta, é quando o polo cefálico é maior do que a bacia, ou quando a gente tem uma macrosomia fetal e que essa bacia se torna desfavorável para a passagem desse feto. E a desproporção cefalopélvica relativa é aquela que a apresentação vai estar defletida, ou vai estar com o óxido posterior, em vez de estar em OP, ela vai estar em OS. E também a gente tem as distâncias de rotação. Esse bebê, ele não rotacionou para o lado certo, ou ele está aqui com a apresentação defletida e está aumento, então ele fez a rotação errada. Então, a gente vai ter ali a DCP relativa. E como é que a gente vai estar identificando isso no partograma? Aqui a gente já tem intervalo de 2 horas. A gente teve a primeira hora, passou a segunda, a terceira hora, a mesma dilatação. Passou mais 2 horas e ela continua na mesma dilatação, ainda com 5 centímetros. Já chegou aqui na linha de ação e ela ainda está ali com os 6 centímetros e a gente não tem também a descida dessa apresentação fetal. Lembrem lá, sempre vai ter uma DCP, sempre vai ter uma desproporção céfalo-pélvica. Então, a descida desse bebê também vai ser demorada, o processo vai ser bem mais demorado. E lembrem que, na maioria das vezes, a parada secundária da dilatação está associada ao sofrimento fetal agudo. Então, a gente, no início, vai ter uma boa variabilidade fetal, mas no final a gente vai começar a ter o decaimento dessa viabilidade, dessa variedade da vitalidade fetal. Ou seja, esse bebê vai apresentar uma braquicardia, esse bebê vai estar apresentando ali um decaimento desse BCF. E como conduta? Se a gente tiver uma DCP absoluta, ou seja, se eu tiver uma desproporção cefalopélvico absoluta, a equipe médica vai estar fazendo ali como indicação uma cesárea. Mas se for uma DCP relativa, a gente vai estar tendo o quê? A gente pode ter a primeira escolha e a segunda escolha. Na DCP relativa, como primeira escolha, a gente vai ter a miotomia ou a deambulação, ali associada aos métodos não invasivos, aos métodos não farmacológicos, e a segunda escolha vai ser a cesárea ou fórceps. Mas, além dessas duas relacionadas à dilatação, a gente tem o parto precipitado ou o parto tactóxico. E o que é esse parto precipitado, ou também chamado de parto tactóxico? Ele é aquele que a dilatação cervical, a descida e a expulsão vai ocorrer em mais ou menos 4 horas. E além disso, a gente vai ter a taxistolia e a hipersistolia. E associado a isso, a gente vai ter o sofrimento fetal agudo e também ou a laceração desse trajeto. Por quê? Porque a descida desse bebê vai ser muito rápida. Todo esse processo que deveria ser em 6 horas ou mais vai acontecer em mais ou menos 4 horas. Algumas vezes até menos que 4 horas. E as causas principais são a multiparidade e a iatrogenia. E a iatrogenia é relacionada a quê? Ao uso excessivo de ocitocina. Em relação a eu estar visualizando isso no partograma. No partograma, a dilatação ela vai ser muito rápida aqui, como já está apresentando para vocês, em 3 horas. Ela chegou de 3 a 10 centímetros. E a descida desse bebê também está sendo muito rápida. E associada a isso, a gente tem uma taxistolia, ou também pode ser hipersistolia, que ambas estão ali relacionadas à diferenciação desse fluxo. Ou seja, quando se tem uma taxistolia ou uma hipersistolia, a gente vai ter um fluxo menor de sangue passando para esse RN. E, consequentemente, a gente vai ter um decaimento dessa variabilidade, dessa vitalidade fetal. Ou seja, a gente vai estar ali associando ao sofrimento fetal agudo. Ou seja, esse bebê vai ali, em algum momento, apresentar essa bradicardia.
E as intervenções principais relacionadas ao parto precipitado é o decúbito lateral esquerdo, para fazer a descompressão dessa veia cava e, a partir daí, dar um fluxo maior de oxigênio para esse RN, a suspensão da ocitocina, se essa mulher estiver fazendo, e hidratação para fazer a diluição dessa ocitocina no organismo e, consequentemente, diminuir a intensidade e a frequência dessas contrações. Um método também que pode ser utilizado são os métodos não farmacológicos, mas eles também têm que estar associados a essas três intervenções. Quando a gente já passa lá para os períodos do parto, da parte pélvica, a gente tem os dois, que é o período pélvico prolongado e a parada secundária da descida. O período pélvico prolongado, ele está principalmente associado à descida daquela apresentação lenta, mesmo tendo a dilatação completa, essa apresentação ela vai descer muito mais devagar. E a causa principal é a contratilidade uterina insuficiente, ou seja, eu vou estar tendo ali as contrações fracas ou moderadas que não vão ser suficientes para fazer a, a descida desse feto. E como é que a gente vai estar identificando isso no partograma? A gente tem no partograma sempre a dilatação, ela vai acontecer no período certinho, mas a descida ela vai ser bem mais demorada. Mesmo que eu já tenha ali uma dilatação completa, esse bebê ele vai estar demorando um pouquinho mais para descer. E associada a isso também, a gente vai ter aqui já a identificação das contrações. Na maioria das vezes, elas vão ser insuficientes, ou mesmo que elas sejam fortes, elas não vão ser tão frequentes assim. Mas, a partir daí das condutas, a gente já consegue estar fazendo um processo muito maior dessa descida associado a essas contrações. E quais são as intervenções que a gente pode estar utilizando no período pélvico prolongado? A gente tem três intervenções que são as mais utilizadas. A primeira é a administração de ocitocina, a partir do momento que a gente está identificando ali esse período pélvico prolongado. A miotomia, se essa bolsa estiver rota, mas ele tem que estar com uma apresentação bem mais baixinha, ele tem que estar ali a partir de zero para fazer essa miotomia. E também a verticalização dessa paciente, para fazer uma ajuda mesmo gravitacional para a descida desse feto. E a gente também tem, em relação ao período pélvico, a parada secundária da descida, que a principal característica dela é a parada total dessa descida em 2 toques sucessivos, com intervalo de 1 hora ou mais, mesmo com a dilatação completa. E as causas principais são a DCP absoluta e a DCP relativa. Lembrando lá que a DCP absoluta é quando o polo cefálico é muito maior do que a bacia, ou quando eu tenho uma macrosomia com também uma bacia desfavorável. E a DCP relativa é aquela que tem a apresentação defletida ou occiput posterior, ou que eu tenho ali uma dificuldade da rotação desse RI. Em relação a como a gente vai estar visualizando isso no partograma. No partograma, a gente vai ter a dilatação no período que ela tem que estar. Porém, quando eu já tenho essa descida, eu tenho a parada em mais de 1 hora no mesmo ponto. Ou seja, esse bebê ficou 3 horas seguidas em -1. Aqui na primeira a gente já vê que ele estava ali girando, mas já no segundo e no terceiro, no segundo toque ele deu uma girada, mas no terceiro ele realmente parou. E com isso, com essa variedade de posição, a gente consegue estar identificando a rotação desse bebê no partograma. E a gente vai estar tendo associado ali, mesmo com as contrações intensas,
esse bebê ele não desce. E em relação às intervenções, se for uma DCP absoluta, também é indicado a cesárea, mas quando eu tenho a DCP relativa, a primeira escolha vai ser a miotomia ou a deambulação associada aos métodos não invasivos, e de segunda escolha vai ter a cesárea ou o fórceps. E o que é que a gente precisa estar sempre atento relacionada a ao nosso partograma. O partograma tem que estar atento principalmente aos gráficos. Na maioria das vezes, as questões elas trazem a imagem de um partograma e lá na questão ela vai estar te perguntando qual é a distância que está apresentando ou alguma característica daquele partograma. Então, a gente sempre tem, além de estar ali ligado no comando da questão, está ligado também no gráfico. E, se precisar, no momento da tua prova, risca. Risca aquele partograma, porque a gente precisa estar sempre fazendo um combinado para a gente estar identificando qual é essa distorção. Porque às vezes riscando a gente consegue estar identificando qual é o período ou qual é realmente aquela distorção em específico. E partograma em relação à enfermagem obstétrica, nem que seja uma questão sobre partograma, tem. Todo ano tem, nem que seja uma questão. Seja ela apresentando o gráfico ou só mesmo uma questão ali relacionada a uma característica do partograma ou alguma conduta a ser tomada em relação ao partograma. E já falando sobre essas questões que a UFPA sempre traz de partograma, trago para vocês da UFPA de 2021, que foi quanto à falha no progresso no primeiro período do trabalho de parto, descrito nas Diretrizes Nacionais da Assistência ao Parto Normal de 2017, é correto afirmar. Letra A. Se houver suspeita de falha de progresso na fase ativa do trabalho de parto, considerar também para o diagnóstico todos os aspectos da evolução do trabalho de parto, incluindo dilatação cervical menor que 1 centímetro em 4 horas para as primíparas, dilatação cervical menor que 1 centímetro em 4 horas ou um progresso lento do trabalho de parto para as multíparas, descida e rotação do polo cefálico, mudanças na intensidade e duração e frequência das contrações uterinas. Letra B. Deve-se realizar exame vaginal 2 horas após o início da ocitocina. Se a dilatação cervical aumentou pelo menos 1 centímetro após 2 horas, uma revisão obstétrica adicional deve ser realizada para avaliar a necessidade de cesariana. Se a dilatação cervical aumentou 1 centímetro ou mais a 2 horas, após 2 horas, continuar a observação do progresso do parto. Letra C. Se for confirmada a falha no progresso no primeiro estágio do parto, a mulher deve ser transferida para assistência sob responsabilidade do médico obstetra. Se as membranas estiverem íntegras, deve-se realizar amniotomia e repetir o exame vaginal 1 hora após. Letra D. Se a ocitocina for utilizada, assegurar que os incrementos da dose não sejam mais frequentes do que a cada 20 minutos. Aumentar a dose de ocitocina até haver 3 fortes contrações em 10 minutos. Ou a letra E. Diante da suspeita de falha de progresso no primeiro estágio do trabalho de parto, considerar a realização de amniotomia se as membranas estiverem íntegras, independente da amniotomia ser realizada, proceder ao exame vaginal após 2 horas e confirmar a falha do progresso se a dilatação progredir menos que 1 centímetro. E aí? A, B, C, D ou E?
Em relação a isso, é realmente aquilo da gente estar de olho no que a gente está apresentando no partograma. Por quê? Porque a suspeita da falha de progresso do primeiro estágio está relacionada à nossa primeira distócia, a nossa distócia ali da fase de dilatação. Ou seja, sempre que eu tiver uma suspeita nessa falha de progressão do primeiro estágio do trabalho de parto, deve sim considerar fazer a realização da amniotomia, se as membranas estiverem íntegras, e independente se eu fiz a amniotomia ou não, eu tenho que fazer um exame vaginal após 2 horas da confirmação, e dar a confirmação dessa falha do progresso, se essa dilatação for menor que 1 centímetro. E isso eu estou acompanhando ali pelo partograma. Por quê? Porque a falha do progresso do primeiro estágio do trabalho de parto, ele está associado à minha distócia de parada secundária da dilatação. Então, um sempre vai estar associada ao outro. E a gente também tem da UFPA de 2023, que foi gestante primeiro para 32 anos, sem perdas anteriores, compareceu à urgência obstétrica na maternidade após a internação, continuou sendo feito o seu acompanhamento conforme o registro da evolução do trabalho de parto no partograma a seguir. Então, a gente tem aqui no partograma que esse partograma foi aberto em 3 horas e ela teve uma dilatação ali, ok, mas eu cheguei à minha linha de ação. E a descida, aqui uma descida lenta. Após a leitura e interpretação do partograma, a distócia identificada é: letra A, parada secundária da dilatação, fase ativa prolongada, letra C, período pélvico prolongado, letra D, parada secundária da descida, ou letra E, parto precipitado. A, B, C, D ou E. Como resposta certa, a gente vai ter a fase ativa prolongada. Lembrando lá que sempre que eu tiver relacionado, que eu identificar aqui qual é as minhas principais características da fase ativa prolongada. As principais características vão ser: a velocidade da dilatação sempre vai ser menor que 1 centímetro por hora, e, além disso, ele vai chegar, na maioria das vezes, na linha de alerta e também vai chegar na minha linha de ação. Eu tive aqui um progresso dessa dilatação, mas sempre que esse partograma trouxer para mim que essa dilatação for menor que 1 centímetro hora, sempre tiver um espaçamento de 1 hora para poder ter o prosseguimento 1 ou 2 horas, eu vou ter ali a fase ativa prolongada. E as questões da UFPA sempre vão ser assim, ou elas vão trazer para a gente o texto relacionado às características daquele partograma relacionado a alguma realmente identificação dessa distócia, ou ele vai trazer o gráfico e vai pedir qual é a distância relacionada ou quais características ele está ali abarcado naquela imagem daquele partograma. E em relação ao partograma, um resuminho sobre o partograma, a gente sempre vai ter que estar atento às características, principalmente a dilatação e a altura do feto, mas também ao BCS, as contrações, a bolsa. Se essa bolsa estiver rota, as características desse líquido amniótico, e se estiver fazendo ocitocina, qual é o volume dessa ocitocina, o horário que ela começou e por que ela começou, se foi por conta de indicação. E em relação às distócias, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai ter as distócias de dilatação
E as distócias de pelve, também são chamadas distócias de trajeto. Nas distócias de dilatação, a gente vai ter a fase ativa prolongada, a gente vai ter a parada secundária da dilatação e vai ter o parto precipitado. As características da fase ativa prolongada: velocidade menor que 1 cm/hora e também a curva vai ultrapassar a linha de alerta e algumas vezes vai chegar na linha de ação. Parada secundária da dilatação: a mesma dilatação por 2 horas ou mais e também vai ali ultrapassar a linha de alerta e vai chegar na linha de ação. Já o parto precipitado vai ser a dilatação, descida e expulsão desse feto num tempo igual ou menor que 4 horas. Em relação às distócias de trajeto, a gente vai ter o período pélvico prolongado e a parada secundária da descida. No período pélvico prolongado, a descida da apresentação vai ser muito lenta, mesmo quando tiver a dilatação completa, e na parada secundária da descida, a gente vai estar identificando a parada total da apresentação, da rotação, da descida desse bebê por mais de 2 toques, ou seja, mesmo que a dilatação esteja completa, mesmo que ela esteja dilatando, essa descida ela não vai ser uma descida produtiva. Ou ela vai estagnar num ponto só, ali -2, -3, ou ela vai estar fazendo a rotação, mas ela também não vai estar mais descendo. Como referência, a gente tem as diretrizes nacionais da assistência ao parto normal. Tem os serviços de atenção materna e neonatal da Anvisa relacionado à segurança e à qualidade, o Manual da Organização Mundial da Saúde, que são as recomendações para um parto positivo, e também o ZUGAIB, que é a referência da UFPA. E, para finalizarmos hoje, a gente tem aqui que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Ou seja, o esforço que vocês estão fazendo de estar aqui acompanhando a jornada, o esforço de realmente estar pegando ali para ler o livro, nem que seja 10 minutos, 30 minutos por dia, no ônibus, pelo celular, vendo material, é um esforço que é pequeno, mas que é esse esforço que vai estar te trazendo posteriormente um sucesso. Espero que o nosso dia de hoje ele tenha contribuído muito para vocês em relação ao calendário vacinal, ao partograma. 45 minutos é muito pouquinho para a gente estar vendo assuntos tão complexos, mas é uma amostra do que o SAP está apresentando para vocês durante realmente todo esse processo de ensino e aprendizagem e também de revisão para a prova de residência. Espero ter contribuído muito com vocês no dia de hoje e muito obrigada, gente. Boa noite.